ver, a nanopele e as fitas adesivas são utilizadas os mesmos produtos, mas atenção, olha só, é utilizado os mesmos produtos, mas lembrando que a nanopele ela é muito mais delicada. Então, você tem que ter um cuidado ali maior na abertura, quando você for espirrar, né? Eu faço a remoção com álcool 92%. Por quê? Porque o álcool 92%, ele não prejudica nem as fitas adesivas e nem a nanopele. Agora, presta atenção nisso daqui que eu vou falar para você. Alguns produtos corrói a nanopele, ou seja, a nanopele ela é uma fita muito delicada, tá? Por isso que o próprio nome, ela é como se imita a nossa pele, tá? Tem alguns produtos, alguns removedores, por exemplo, né, que ao você espirrar, a nanopele ela vai esfarelando, ela vai perdendo, né, o gel, vai corroendo o gel. Então, às vezes você fala por isso que, mais uma vez, que é importante você saber a produção da nanopele. E eu gosto de produzir as minhas nanopeles. Eu adoro o meu trabalho, a maneira que a gente trabalha fica extremamente, assim, com um acabamento bem bacana, um acabamento fino, e eu gosto muito. Mas tem pessoas que não têm esse tempo, ou gosta de comprar pronto, né, não tem tempo para estar produzindo, e, na realidade, prejudica muito. Por quê? Às vezes você usa um produto que não é adequado, você acaba danificando a sua nanopele. Tá? Então, por isso que é uma das técnicas mais delicadas que existe, tá? E nós temos que ter esse cuidado. Isso é muito... Fran, mas qual que dura mais, a nanopele ou as fitas adesivas? Isso daí é muito relativo. Depende muito do quê? Do cuidado da cliente, depende muito do cuidado da profissional. A cliente é muito importante, mas a profissional, assim... na nanopele, eu falo que o nosso cuidado é maior. Por quê? Principalmente na hora da retirada. Na hora de limpar a nanopele, qualquer coisa você pode estar cortando ela, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Então, a diferença, qual que dura mais tempo entre a nanopele ou as fitas adesivas, depende de cada profissional, do cuidado da cliente, mas a fita adesiva, ela é mais resistente que a nanopele, tá? É como se não precisasse, entre aspas, tá? Ter aquele cuidado grande. A nanopele já precisa, sim, ter um cuidado muito grande para que ela tenha uma vida longa, tá? Então, isso daí é muito relativo, né? Depende do cuidado de cada, ou da cliente, tanto da cliente quanto da profissional. A nanopele, ela é chamada, né, de vários nomes. Eu não sei como chama a nanopele aí na sua cidade. O nome base é nanopele. Depois, alguns profissionais, olha só, alguns profissionais dão nomes diferentes, né? Tem a nossa área do mundo do Mega Hair, por incrível que pareça, é um mundo de descobertas, né? Então, hoje eu trabalho com a nanopele, amanhã eu posso falar outro nome, por exemplo. Eu falei, mas por que isso? Por causa da evolução, por causa das mudanças que existem. Olha a nanopele de antigamente, olha a nanopele de hoje. Então, conforme vai evoluindo, claro, cada profissional patenteia, né, com um nome diferenciado. E é óbvio, por que... o micro slim, por exemplo, né? Fitas adesivas, né? Como chama? Invisible tape. Então, cada profissional, ele faz o quê? Poxa, mas esse invisible tape é a nanopele, né? Por quê? Porque cada profissional dá um nome para aquela técnica que ele utiliza. Para quê? Exatamente por isso. Para o profissional se destacar e ele é referente àquele nome, certo? Então, a nanopele, ela é chamada por vários nomes, tais como a nanopele invisible, né? O invisível, né? A nanopele adesiva, por exemplo, o invisible tape, a nano slim, né? Também que é muito... em inglês, slim significa fina, né? Uma fita fininha, nano slim. Então, cada profissional dá o seu nome para aquela determinada técnica. Para quê? Para se diferenciar, para se destacar, para não ficar igual aos outros. Você vai escutar muito eu falando das fitas adesivas.
Quando eu falo fitas adesivas, é em geral, claro, às vezes eu falo a diferença, nanopele, fitas adesivas nanopele, micropele, fitas adesivas invisible e etc. As fitas adesivas, olha só, presta atenção. As fitas, talvez você não sabe disso. As fitas adesivas, ela foi inventada, sabe por quem? Adivinha quem inventou as fitas adesivas? Os brasileiros. Claro. É difícil você ver nesses Instagrams, por exemplo, né, esses Instagrams de megarristas que de fora, de, por exemplo, Londres. Por quê? Porque eles dominam o mundo do mega hair também. Mas já parou para pensar que a fita adesiva costurada, o que é a fita adesiva e o que é a nanopele? A fita adesiva, quando eu falo fita adesiva, o Invisible, né, cada cidade tem aí o seu nome, ela é tecida, ela é costurada, né? Então, as fitas adesivas foi inventada por brasileiro. Eu não sei quem inventou, né? Mas eu imagino o porquê que os brasileiros. É a mesma coisa, o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? Então, os brasileiros inventaram as fitas adesivas, eu acredito, né, que porque o material da nanopele ele é mais caro, tá? E as fitas adesivas é o quê? Tecido costurado. É feito com o quê? Com tecimento, com linha, e a nanopele ela é produzida com o quê? Com gel, né? Existe um gel próprio para a produção da nanopele, tem mais gasto, claro, né? E exige mais materiais. As fitas adesivas costuradas não tem tanto gasto, mas a mão de obra também é muito grande, né? As fitas adesivas ela foi inventada aqui no Brasil, claro, depois foi para fora, muitas pessoas levaram para fora, mas você pode perceber nos Instagrams da maioria das megarristas que as fitas adesivas é brasileira, tá? Talvez você não sabia disso. Então, claro, eu tenho super orgulho. A nanopele, ela não é brasileira, não foi inventada aqui no Brasil. Por isso que é uma das técnicas muito caras para produzir, né? Mas que vale a pena quando você mesmo faz a sua produção. Por isso que a maioria das megarristas, olha só, produz as suas fitas, produz a sua nanopele. E também, hoje eu trabalho com as duas, nanopele e fitas adesivas já tecida, né? Porque algumas clientes gostam da nanopele e outros clientes gostam das fitas adesivas, né? As fitas adesivas, tecida, é bem o jeitinho brasileiro mesmo, né? Porque é uma técnica, assim, como se fosse a nanopele mais brasileira. Antigamente, quando eu fiz o curso das fitas adesivas, logo no início mesmo, os produtos da nanopele eram uma fortuna, era caríssimo, caríssimo mesmo. E por isso que as pessoas falam, poxa, vale a pena você produzir a sua nanopele, porque o material é muito caro. Se você fosse comprar de outros profissionais, por exemplo, você ia pagar o dobro. Se, tipo, em uma fita você gasta, você paga R$100, você produzindo R$100, comprando de outras pessoas, você ia pagar, por exemplo, R$300. Então, é muito caro, né? Hoje em dia, não. Que já tem, hoje aqui no Brasil, já existe marcas brasileiras de gel, por exemplo, né? É o famoso que jeitinho brasileiro. Vem muita coisa de fora. Por exemplo, as fitas adesivas, né? A dupla face da Walker Tape, não vi nenhuma melhor até hoje. Eu gosto muito do resultado, mas é o quê? São fitas, né, que vêm de fora. Então, nós brasileiros, né? O brasileiro ele inventou a fita adesiva tecida, ou seja, costurada, né? Falei, mas deu bom? Deu ótimo. Foi ótimo para gente. Claro, eu tenho clientes de nanopele. Sim, porque tem clientes que não abrem mão da nanopele. Mas eu também tenho clientes que adoram as fitas adesivas. Quando eu falo fitas adesivas, engloba todos os tipos de fitas, tá? Que é posto da mesma maneira.